Era uma sexta-feira quente em Goiânia. Zé Felipe havia passado o dia inteiro em estúdio, gravando vocais para um novo projeto. Os amigos insistiram para ele sair um pouco. Havia meses que ele não se permitia aproveitar a noite, e resolveu aceitar. Vamos só tomar uma, nada demais, disse um dos amigos. Fechado. Mas só uma, hein? Respondeu Zé, já ciente de que acabaria ficando mais. Escolheram uma balada discreta, ambiente elegante, música boa. Zé entrou de boné e camiseta preta, tentando passar despercebido. Estava mais tranquilo, depois da separação. Tinha aprendido a lidar com o silêncio, mas não esperava pelo que estava prestes a ver. A noite seguia tranquila. Zé já havia conversado com alguns amigos, tirado fotos com fãs discretamente, até que viu algo que o paralisou por alguns segundos. Virgínia. Ela estava do outro lado da pista, com um vestido azul vibrante, rindo, dançando. Ao lado dela, um homem. Alto, barba bem feita, aparentemente envolvido. Os dois brindavam, trocavam olhares, ele segurou a cintura dela. Zé congelou. O coração acelerou, o estômago revirou. A última vez que ele a vira tinha sido meses antes, quando assinaram os papéis do divórcio. Ela estava diferente. Linda, sim, mas com um brilho nos olhos que ele já não via há tempos. Cara, você tá bem? Perguntou um amigo. Tô. Só me dá um minuto. Zé não saiu do lugar. Ficou parado, olhando. Não havia raiva em seu rosto. Havia tristeza. Um peso silencioso. Por alguns segundos, pensou em ir embora. Mas então fez algo inesperado. Pegou o celular. Abriu a galeria. Havia ali uma música inacabada que havia composto pouco após o fim do relacionamento. Pegou seu copo, foi até o DJ da casa, que o reconheceu na hora, e fez um pedido. Toca isso aqui pra mim. Confia. O DJ olhou, ouviu a prévia. Era melódica, romântica, sofrida. Manda bala, irmão, disse o DJ. A música começou. A batida suave, uma introdução de violão. A voz de Zé tomou conta do ambiente. Você seguiu, e eu fiquei. Naquela estação onde você partiu. Fingi que estava bem, sorri, mas menti. A pista parou. Algumas pessoas reconheceram a voz. Outras notaram o próprio Zé parado perto do bar, olhando fixamente para a pista. Virgínia também reconheceu. Virou lentamente. Seus olhos encontraram os dele. E por alguns segundos, o tempo congelou. O homem ao lado dela perguntou algo, mas ela nem ouviu. Zé continuava parado. Não como quem queria causar, mas como quem precisava terminar uma história mal acabada. Se você dançar com ele, dança. Mas lembra que o ritmo, fui eu quem te ensinei. A letra parecia ter sido escrita ali, naquele momento. E talvez tivesse sido. Quando a música terminou, a balada aplaudiu. Muitos achavam que era parte de um show surpresa. Zé deixou o copo no balcão e caminhou devagar em direção a Virgínia. O outro homem se afastou, visivelmente desconfortável. Ela não tirava os olhos dele. Foi pra mim? Ela perguntou. Foi pra mim. Porque eu precisava ouvir. E precisava que você ouvisse também. Você parece diferente. E você parece feliz. Eu tô tentando. Houve um silêncio denso. Eu não vim pra isso hoje. Eu juro. Nem sabia que você estaria aqui. Eu sei. Então por que essa música? Porque só quando eu te vi com outro, é que eu percebi que eu nunca te deixei ir de verdade. Ela hesitou. O novo acompanhante já havia sumido discretamente. Todos os olhares da balada estavam voltados para eles. Não é justo, disse Virgínia, com os olhos marejados. Você sumiu. Eu sumi porque doía te ver até em pensamento. E hoje doeu mais ainda. Mas, me mostrou que eu não superei do jeito que eu dizia. Ela respirou fundo. E agora? Agora, se você quiser, eu te levo embora daqui. Mas não para recomeçar como se nada tivesse acontecido. Para começar diferente. Com verdade. Ela olhou, como quem tentava enxergar se havia sinceridade por trás da melodia. Me dá uma noite para pensar? Te dou quantas precisar. Eu esperei até aqui. Posso esperar mais um pouco. No dia seguinte, Zé estava em casa. Sozinho. Tinha desativado o celular, desligado tudo. Só ouvia o barulho do ventilador. Por volta das 21 horas, uma mensagem chegou. Se for para recomeçar de verdade, sem o peso de antes, então me encontra onde tudo começou. Às 22 horas. O local era o mesmo bar em que se conheceram, anos atrás, numa noite comum. Chegando lá, Zé a viu sentada. Cabelo solto,
sem maquiagem, com o mesmo olhar da primeira vez. E então? Ele perguntou. Virginia se levantou, chegou perto e disse: a música de ontem me fez lembrar do que você é capaz de sentir. E eu, quero sentir junto de novo. Mas sem pressa. Sem expectativas. Sem os outros. Só a gente. Ele sorriu. E estendeu a mão. Vem. Vamos começar de novo. Mas do zero. Com tudo que aprendemos no meio do caminho. E ali, sem plateia, sem DJ, sem aplausos, só dois corações cansados, mas ainda vivos, eles se deram mais uma chance. Zé e Virginia saíram do bar juntos naquela noite. Nada de mãos dadas, nada de promessas imediatas. Apenas uma conversa franca e demorada num banco de praça, como dois estranhos com um passado em comum tentando entender se ainda existe um futuro. Você não tá se iludindo com nostalgia, né? Perguntou Virginia. Tô me baseando no que senti ontem. E não foi saudade, foi presença. Ela riu, com um suspiro leve. Isso foi bonito. Eu andei lendo livros, ele respondeu, brincando. Virginia olhou com carinho. Vamos devagar? Devagar é meu novo ritmo. No dia seguinte, eles se falaram por mensagem. Nada de juras, só uma troca leve de ideias. Na semana que se seguiu, combinaram de se ver novamente. Mas dessa vez, com uma condição que Virginia impôs. Vamos agir como se a gente estivesse se conhecendo agora. Esquece que fomos casados. Esquece o que deu errado. Vamos descobrir quem somos hoje. Zé topou. Começaram a sair em lugares diferentes, cafés em bairros simples, caminhadas no fim da tarde, livrarias escondidas. Nada de eventos públicos. Ninguém suspeitava de nada. Ele reencontrava nela a leveza. Ela reencontrava nele a sinceridade. Mas os boatos começaram. Alguém os viu juntos. Sites de fofoca começaram a publicar manchetes como: Zé Felipe e Virginia reatam em segredo. Reencontro inesperado ou recaída passageira. Isso irritou Virginia. Eu não quero que tudo vire novela de novo. Eu também não. Mas você sabe, a gente é personagem de um público que não tem o roteiro. Zé então teve uma ideia. Me deixa cuidar disso. Do meu jeito. No final daquela semana, Zé lançou uma nova música surpresa nas plataformas digitais. Nenhuma divulgação, sem clipe, sem marketing. Apenas uma faixa chamada Te Ver de Novo Sem Pressa. A letra era clara. Falava de dois caminhos que se afastaram e voltaram a se cruzar quando menos se esperava. Falava de tempo, de respeito, de reencontro, e de não precisar da aprovação de ninguém para amar. Virginia ouviu sozinha, em casa. Chorou do começo ao fim. Logo depois, recebeu uma mensagem dele. Essa é só a primeira página da nossa nova história. E eu só quero escrever se for com você. Algumas semanas depois, Zé foi convidado para cantar em um festival importante em São Paulo. Milhares de pessoas no público. Ele estava no palco, à meia luz, com o violão nas mãos. No meio da apresentação, fez uma pausa. Eu prometi que não ia transformar nada em espetáculo. Mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui, não para causar, mas para deixar claro que o que é verdadeiro merece ser dito. A plateia ficou em silêncio. Às vezes, a vida separa para depois juntar melhor. E quando a gente reencontra alguém com olhos novos, com calma, com verdade, não tem fama, passado ou dúvida que resista. E então, olhou discretamente para a lateral do palco. Virginia estava ali. Pela primeira vez desde tudo. Ele sorriu. Ela assentiu com a cabeça. E ele cantou Te Ver de Novo Sem Pressa olhando para ela, e para ninguém mais. Nos dias que seguiram, os dois começaram a aparecer juntos discretamente. Nada de anúncio oficial. Eles não deviam mais satisfação ao mundo. Começaram a viajar sem publicar. A sair sem se esconder, mas também sem se exibir. Os amigos próximos sabiam, eles estavam reconstruindo o amor com base na maturidade, não mais na euforia. Zé começou a sorrir diferente. Virginia voltou a gravar conteúdos mais leves. O público percebeu. Mas ninguém sabia os detalhes. E eles queriam que ficasse assim. Porque, dessa vez, o amor deles não precisava de plateia. Num domingo qualquer, os dois estavam em casa, deitados no sofá, ouvindo música e rindo de coisas bobas. Lembra quando você apareceu naquela balada do nada? Ela perguntou. Lembro. Eu tava decidido a ir embora. Mas você era o motivo que eu nem sabia que ainda me puxava de volta. E se você não tivesse me visto? Eu teria ido embora. E talvez nunca mais descobrisse que a gente ainda tinha uma história para viver.
Virgínia sorriu e se encostou no peito dele. Promete que agora vai com calma? Prometo que agora só vou no seu tempo. E ali, sem alarde, sem aliança, sem final fechado, eles seguiram recomeçando todos os dias, do jeito certo. Do jeito deles.